Oi, oi. É isso, gente. Realizadores todos aqui sentados. Então, vamos dar início a esse bate-papo. Eu acho que eu deveria começar suprindo a ausência minha mesmo ontem, né? Acabei não me apresentando. Bem, eu me chamo Caio Praças, sou músico, realizador audiovisual e produtor cultural de Delmiro Gouveia, Alto Sertão de Alagoas, e aproveito esse momento para também agradecer ao convite, né, da Mostra Sururu, pensando realmente nesse contexto da trama alagoana, trazer para a curadoria e para os debates um artista, um realizador do Alto Sertão de Alagoas, que basicamente Delmiro Gouveia é uma cidade em relação ao estado, ao litoral. Queria agradecer e entender que hoje, então, Ave Maria, fiquei muito feliz de saber que estaria no bate-papo lá, pegaria esse dia de hoje, porque são filmes que eu me envolvi bastante, né? Gostei muito também, não que eu não tenha me envolvido com os outros, gostei bastante de todos, mas tendo a grade, pegar essa mesa de hoje, eu fiquei uma responsa enorme, mas também é muito gratificante porque são filmes que de muito diferentes um para o outro, né? Mas que também são muito potentes em diversos aspectos. Celebrar o cinema lagoano é uma coisa muito importante para a gente entender também como a gente se vê como Alagoas, né? E a Mostra Sururu está na sua 16ª edição. A gente sabe que desses 16 anos a gente acompanha a evolução em diversos aspectos, inclusive nos números de filmes realizados, mas também na qualidade dos filmes, né? E eu sempre vi a Mostra Sururu assim, como um espaço de celebração desse realizar audiovisual anualmente em todo o estado de Alagoas, né? E eu acredito muito, né, nesse poder do cinema da forma mais primária possível, como se estivesse sempre assistindo pela primeira vez. Eu ouvi uma frase que falava: cinema contam histórias, histórias mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Eu sei que o filme veio muito dentro de cada um de vocês assim, dá para perceber a personalidade, o compromisso de vocês com cada tema que abordaram, né? E todo o processo que é produzir cinema em Alagoas. Então, eu acho que está todo mundo aqui também querendo fazer muitas perguntas e sem mais delongas. Eu acho que para abrir, né, entendendo que esse é um espaço de celebração e de aproximação, de afeto entre realizadores e público, eu queria abrir com uma pergunta bem básica e depois jogar para o pessoal, e é uma pergunta geral assim para cada um de vocês, que é exatamente como é, né, que o tema de cada filme tocou vocês e por que desse tema ter sido abordado, e após esse tema, né, entender que ver o filme na telona sendo exposto em casa, assim, como foi essa relação de receber essa resposta do público, que todos os filmes foram ovacionados, né? Eu queria participar por esses dois caminhos, tanto o técnico, entender como foi o processo, né, de defender esse tema, tanto essa relação agora de troca com o público. Boa noite. Santa Errada ele surgiu no curso de produção audiovisual da Criativa e pegou de abril e durante o arraial inteiro. E aí, quando a gente é colocado numa situação de apresentar um projeto, eu quero fazer um arraial. Essa era a minha ideia, eu queria fazer um arraial e a partir daí surgiu a história de Santa Errada. Porque é uma coisa muito comum, ainda mais aqui no Nordeste, essa história de fazer simpatia para Santo Antônio. E aí eu queria fazer uma coisa pop, e foi daí que surgiu. Então, tipo, estar aqui na Mostra Sururu, tendo parte da equipe assistindo o filme, para mim foi gratificante. Eu vou tentar ser breve, porque a história desse filme é uma história longa, viu? Mas assim, a história, enfim, esse
esse roteiro eu escrevi há muito tempo atrás, sei lá, em 2000 e nem lembro, 2017, 2016, não lembro. E aí, enfim, só que ele passou por muitas modificações, era um roteiro que passava pelo sertão, e enfim, eu sempre queria contar a história de dois primos que disputam um terreno, né? Mas aí era uma ideia que se inicialmente passava no sertão, mas aquele lugar mítico, usar clássico do cinema brasileiro, e eu falei, não quero filmar no sertão não. Até porque foi reprovado no edital, eu falei, não quero no sertão não. Aí decidi mudar e é engraçado, porque o filme, como ele chegou aqui agora, também tem a ver com a Bia. Porque, enfim, ele acabou sendo filmado na Ematé, porque eu estava procurando uma locação para o filme, eu não lembro se ele já tinha passado no edital e tal, mas eu estava reescrevendo ele quando a Bia me chamou para colaborar na reta final, né, da primeira campanha da Unidade Popular aqui em Maceió, e era a Lenilda e a Vânia era a vice da Lenilda, e eles têm que fazer uma entrevista com a Vânia. E aí a Bia, fui com a Bia lá, né, velho? Passou um dia, uma tarde inteira na casa da Vânia, assim, e a Vânia contou a história que elas derrubaram o muro de um cara lá, primo enfim, da época do vereador da época, eu nem vou lembrar qual, e que tava tentando tomar aquele terreno ali perto dela e elas derrubaram o muro. Eu sei que ali fantástico, e eu falei, caralho, velho. E eu moro em Jacarecica, né? Minha mãe mora em Jacarecica e, tipo, é do lado, assim. Eu falei, pô, essa história não tem que passar no sertão, não. Vai passar aqui na Ematé, aqui perto da minha casa. Dá pra ir a pé. E aí, falei, porra, perfeito, assim. Coube perfeitamente. Aí, quando a gente... e aí, a história me tocou muito pelo fato de que agora ela ganhava uma materialidade que até então o roteiro não tinha, né? Então, que é desse lugar geográfico, né? Acho que foi extremamente importante trazer a história para Maceió, né? Para algo que, enfim, aquela região é uma região em disputa, né? Que é o antigo lixão, então a Copivila surge aí, né? Das pessoas das mulheres que trabalhavam no lixão e formam uma cooperativa, e a Copivila hoje ela é um símbolo do Brasil inteiro, assim. Então, de certa maneira, ela também contava uma história próxima de mim, era contar uma história ocorrendo em Maceió, e ao mesmo tempo mantendo a estrutura, né, que é a estrutura ficcional que eu havia pensado nessa disputa dos primos, um pouco trazendo um pouco para a história de Alagoas, que é esse lugar do período holandês, que para mim é muito caro, porque meu pai é do norte de Alagoas, e norte de Alagoas todo mundo acha que é holandês, então assim, é uma coisa que é falado, né, assim, é muito popularmente falado. É isso. Boa noite, me chamo Pali, sou a roteirista e a diretora do Tapando Buracos. Acho que desde que mundo é mundo e que nós seres mamíferos e com útero existimos, a menstruação existe também, para que a vida possa existir. E, infelizmente, acredito eu que foi em 2023 ou 2024 que foi, de fato, sancionada a lei de dignidade menstrual, onde pessoas que têm útero conseguem agora ter acesso a absorvente e itens de higiene pessoal. Eu sou do interior de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, de Arco Verde, e durante minha vida, assim, adolescência, início da adolescência, vi muitas amigas com essa questão. Pessoas que não tinham poder aquisitivo nem para comprar absorvente, nem para ter uma dignidade menstrual adequada. E, enfim, hoje ainda é uma questão, porque para você conseguir ter acesso a esse tipo de material, né, um absorvente ou um remédio ou algo do tipo, você precisa ter um cadastro no Meu Gov. E se você não tem dinheiro para comprar um absorvente, fará um celular para você ter acesso a isso. E você só pode ter acesso em farmácias populares. Não é em todo lugar, não é em toda região, não é em todo município que essas farmácias existem, infelizmente. Então isso ainda é uma questão tratada como se fosse algo de escolha nossa, de pessoas que têm útero, sabe? Sendo que você vai num posto de saúde em qualquer lugar, distribui camisinha à vontade. Mas cada um aqui tem a opção de transar ou não. Mas pessoas que têm útero não têm a opção de menstruar ou não. E a vida acontece independente do nosso fluxo. E é isso, Tapando Buracos traz um pouquinho dessa reflexão, traz um pouquinho desse olhar de um mundo invisibilizado e que as pessoas estão
Nem aí se você tá menstruada ou não. Oi, eu sou Luísa, sou bolacheira. Com muito orgulho, né, Carmen, Cíntia. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer um filme, na verdade, no ano passado. Aliás, já dialogando com o filme do Paulo, minha intenção era terminar de finalizar um roteiro que já está atrasado, que eu preciso filmar. E aí, no curso de filosofia da UFAL tem um cineclube que chama Intacta Retina. E aí, a partir da provocação do professor João Dias, ele queria que a gente encontrasse alguma referência bibliográfica dentro da filosofia e transformasse isso num exercício fílmico, né? E aí eu relembrei uma coisa que já vinha me provocando há muito tempo também, que eu sou de fora de Maceió, moro aqui há 10 anos. E quando eu cheguei aqui me chamaram de bolacheira. Eu falei, nossa, que nome interessante, né? Chamaram de bula, aí depois descobri que era bolacheira. E aí eu sempre tive curiosidade com essa história, aí conheci pela Carmen, achei fantástico. Falei, meu Deus, como é que ninguém nunca fez nada sobre isso, né? E aí fui correr atrás dessa história e todo mundo que eu ligava falava, você não pode contar pra ninguém que eu te falei, não posso falar o nome. Aí, meu Deus, parece um segredo da máfia, porque é uma coisa da alta sociedade, né? E aí, nessas conversas com várias pessoas, apareceram duas personagens, que são mulheres fantásticas, que eu amo muito pessoalmente também, como amigas, e que contaram essa história, resumiram essa história da melhor forma possível. Então, assim, surgiu o Bolacheiras. Boa noite. Então, posso começar? Vamos lá. Houve um tempo, assim, eu acho que teve um período, assim, do meu trampo no cinema, foi de 2013 a 2019, de muita sede. De sede de fazer, de produção, e assim, no sentido de realizar, de dirigir, assim, né? E aí foi uma época também que boa parte dos curtas que eu fiz foi esse processo de autoficção, apontar a câmera para mim mesmo e tal. E pandemia, pós-pandemia, minha vida mudou, enfim. E aí a gente vai esse lance, assim, trabalhando, eu parei um pouco de dirigir filme porque eu decidi, assim, que eu queria trabalhar, que eu estava no roteiro do Loga, que é o Love, que é esse filme, né? Eu queria trabalhar nisso, né? E ao mesmo tempo, queria trabalhar um filme meu próximo filme, talvez fosse um longa, eu queria trabalhar para fazer o longa, e ao mesmo tempo continuar trabalhando no rolê do cinema, assim, como um operário do cinema mesmo, assim. E aí, o tempo foi passando, a gente ganhou de tal com Love, eu parei de escrever o roteiro e fiquei só como operário. E fui o prazo passando, assim, tudo pagava, a pandemia, tudo e tal, enfim. E aí, chegou a hora que eu tenho que retomar o roteiro, né? Mas eu ficava meio que receoso, assim, estava em outro ritmo de vida, né? E aí, esse ano foi um ano que no começo, eu parei para pensar, assim, sobre essa questão minha profissional, do porquê eu faço cinema, da história, por que eu sonho trabalhar com cinema e tal. E foi quando, depois de alguns anos, eu senti a necessidade de voltar a escrever e voltar a dirigir, né? E aí voltei para o roteiro com tudo, assim, e comecei a produzir um curta, que é uma pesquisa para o longa, né? Só que deu aquela saudade de fazer aquilo que eu fazia, de pegar uma câmera e filmar um pouco assim, de mim, da minha casa, para me entender mesmo, assim, né? E o longa vem disso, né? Esse ano foi um ano bem corrido, acho para todo mundo, para mim, para minha esposa, assim, de muito set. Então, eu quis filmar esse processo também de, assim, viver, trabalhar com cinema, tentar voltar a criar, mas ao mesmo tempo ter a questão do prazo. Enfim, foi isso, assim.
O Logo é um filme que depois de muito tempo eu só preciso fazer um filme, porque esse rolo precisa existir aqui. Acho que é isso. Boa noite, gente. Eu sou Beatriz. Esse filme, ele surge no primeiro momento da minha pesquisa de mestrado, que eu fiz na UFAL, em Sociologia, que era uma investigação sobre o processo de decadência dos cinemas de rua em Maceió. Então, ele nasce primeiro como uma pesquisa, que vira um livro, inclusive, já fazendo merchan, está disponível na livraria Novo Jardim. E aí, durante a pandemia, eu estava revisitando a dissertação e pensei, por que eu também não transformo esse roteiro num documentário? Então, eu fui adaptando a discussão mais sociológica, mais dura, para a dimensão das imagens. Então, eu fui catalogando todas aquelas fotografias que eu coloquei, trabalho de pesquisa em arquivo, em jornal, e a partir dos entrevistados e das entrevistadas, né, que eu tinha cooptado para pesquisa, eu comecei a construir um fio sobre o que é que eu queria contar. E comecei lá em 2022, a princípio eu tinha o depoimento do seu Rosalvo, que é o que fala sobre o Jesus de Ouro, e eu sentia muita falta de um depoimento e uma entrevista de mulheres. E aí, na época, a Anastácia era minha aluna lá na UFAL, e ela comentou que a sogra dela, a avó da companheira dela, era uma antiga frequentadora de cinema. Então eu fui conversar com a dona Daí e ela me fala sobre essa Maceió que era chique, que era diferente. Então eu retomo o projeto para inserir o depoimento dela, faço uma última visita no comecinho desse ano para tentar amarrar essas ideias. É quando eu encontro o depoimento do seu Francisco Tenório, que é o que fecha o filme. E é um filme que ele ficou um tempo parado, né? Como eu falei para vocês, ele começa na pandemia, só que ele ficou estacionado por conta das várias coisas, né? A vida vai acontecendo enquanto a gente vai montando um filme, né? E quando foi esse ano, muito por conta do lançamento, né, da minha pesquisa, que virou livro, eu achei que seria um momento importante também para fechar esse ciclo, né, dessa reflexão dos cinemas de rua aqui em Maceió. Fechar no sentido de trazer, né, compartilhar, porque durante muito tempo essa pesquisa ficou nas estantes da biblioteca, da academia, e eu queria muito que tivesse esse momento, né, esse diálogo com as pessoas, com os moradores, as moradoras da cidade. E tem também uma relação muito afetiva. Desde quando eu morei aqui em Maceió, né, eu morei muito na Ponta Grossa, é um bairro que eu amo muito, que é o bairro do Cine Lux. Então, sempre que eu passava pela porta do Lux, que hoje é uma igreja universal, eu ficava imaginando, né, como é que seria se essa igreja fosse um cinema. Talvez eu tivesse mais acessos, porque como muitas pessoas, né, infelizmente, eu cresci sem ter essa possibilidade de ir no cinema, porque o cinema era muito caro. Então, muito do que move esse filme vem dessa minha trajetória, desse apego com o lugar, com o território, que vira pesquisa e que vai ganhando outros contornos, outros caminhos. É isso. E volta o microfone. Gente, respostas maravilhosas, né? Obrigado. E agora vamos abrir para o público, né? Quem aí quer fazer perguntas? Vamos lá. 1, 2 mãos aqui. 3. Eita, perdi a conta já. Aqui a música de laranja, depois logo atrás, vai subindo lateralmente. Boa noite a todas, todos. Eu sou Tatiana, né? Sou eu. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro eu queria parabenizar, né, pela curadoria de hoje. Eu achei incrível. Os filmes foram maravilhosos, instigantes. O desenho
da sessão, ficou muito bonito. Parabenizar também o início, que foi mais enxuto de apresentação. Isso faz com que a gente tenha mais tempo para apreciar os filmes e poder estar aqui nos debates também, porque ontem eu tive que ir embora, por exemplo, mesmo querendo fazer uma pergunta. Então, também vou ser breve. Na verdade, a minha pergunta é para as ficções, né? Então, Pali, Nuno e Daniel. Eu queria saber como vocês lidam assim, com a questão de tratar de temas, né, de temáticas, trazer ficções, criar histórias, sendo que a gente tem um histórico enorme, né, de construções, de filmes, histórias que se repetem, signos que são trazidos e tal, e temáticas que são algumas tão caras e outras que são mais próximas do coração. Como é que vocês fazem para tentar não cair numa linha que seja numa linha, digamos, de repetição, de signos, de símbolos, e trazer alguma coisa que seja significativa e original para o cinema, assim? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Obrigada. Uau, que pergunta interessante e complexa também, né, de responder assim. É muito delicado isso, e o quão é a linha de que você se influencia, em que você se inspira, em que você copia, né? Dizem que os grandes gênios, eles na verdade não criam, né, eles copiam. Eu tentei copiar um pouquinho da realidade em que eu cresci, em que eu vivi, em que, enfim, coisas que eu via muito. Quando criança eu via muitas pessoas na beira da estrada, eu ia caçar tanajura e eu via o pessoal abrindo os buracos ali, e depois eles iam e tapavam os buracos. Eu ficava, que povo louco. Que povo louco, ao invés de estar tampando os outros buracos. Aí você vai crescendo e vai entendendo que aquilo é a subsistência, né, das pessoas. E eu vejo os signos da vida, eles são tão mais filme, tão mais cinema do que o que a gente vê na tela, né? Assim, eu acho que o que a gente consegue botar na tela é só uma poeirinha, uma vírgula do que a vida realmente é. O roteirista do Brasil, por exemplo, não é mesmo? Ele é um comédia, ele é um grande comédia e brinca com a gente o tempo todo. Tem várias situações que a gente se pega e fala, meu Deus, cadê as câmeras? Cadê as câmeras? Onde é que elas estão? Então, acredito eu que a realidade, pra mim, assim, eu gosto muito de documentários, eu gosto muito de observar as pessoas e a vida acontecer, justamente por isso, assim, eu acho que tem signos muito caros e muito nossos que acontecem no dia a dia, e essa é minha principal inspiração, ou cópia, não sei, para criar minhas ideias aí, colocar no papel e depois na tela. Acredito, não sei se respondi a tua pergunta, mas é isso, a vida no geral, assim, é minha grande inspiração. Então, muito do meu cinema, ele vem do meu entorno. Eu sou do Pontal da Barra, e aí, lá, apesar de ser na capital ainda é Maceió, tem uma vibe bem interiorana, e eu amo isso. E aí, tem costumes que eu aprendi muito vendo lá, então lá é um bairro conservador, católico, agora tá tendo essa crescente evangélica, mas tem muito costume que é tradição, que os idosos passam, e eu sinto que, tipo, essa fé que a gente tem, que um amor pode mudar tudo, esse pensamento romântico, é uma coisa bem interessante e me move muito. Foi porque tentando elaborar alguma coisa aqui, não consegui não, velho. Eu queria mostrar um negócio inteligente, assim, mas... Porra... Não, eu acho que esse lance de signos é coisas que... É o doutorado, pô, eu tô escrevendo, Já perdi o fio, falou do fio, já perdi o fio total aqui. Não, mas acho que, sei lá, dos signos é uma coisa um pouco, sei lá, descobrindo das coisas meio... muito recorrentes, né, de viver em Alagoas, assim.
esse lance de... que eu falei mesmo do holandês, assim. Eu ouço história, é pai de Maragogi, assim. Como todo mundo lá parece que é holandês até hoje, assim. Que todo negócio acha alguma coisa lá, fala que é holandês. Aí tem umas moedas lá do Império, o pessoal acha que é holandês. Quer dizer que é holandês, negócio do século XIX, não tem nada a ver com holandês, assim. Então esse elemento um pouco recorrente faz parte da paisagem simbólica, assim, né? Eu não invento nada, assim, eu pego do que eu ouço, né? Então acho que o roteiro do Primo ele é muito isso, assim, né? As falas, assim, os jargões que os personagens falam, coisa do dia a dia que eu ouvi, assim, enfim. Então eu acho que é isso, ele faz parte de... O grande material é viver em Alagoas, né? Acho que é exatamente isso, ele tá em Alagoas e essa vivência, assim, né? Então, é o máximo que eu consigo responder a você hoje, assim, mas é isso. Oi, boa noite. E aí, gente? Foi massa demais. Parabéns a todos e todas. Eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas, uma para cada um, né? Específica para o Paulo e para a Nuna, assim. Eu estava pensando na questão, assim, de como se desenvolve uma linguagem, né? No caso, sei lá, de um autor, assim. E eu vendo o Paulo, assim, porra, tava com saudade dos seus filmes, assim, porque eu lembro do Tipóia, né? E penso que você tem essa coisa, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre se, assim, se é uma coisa que você quer explorar isso, que é essa coisa da metalinguagem, do filme comentando o filme, e você se comentando no filme, né? Tipo, você ali trabalhando e tentando dar conta de um filme. Tem muito isso, o Tipóia também tem isso, né? E você falou de projetos futuros, eu queria saber se você quer explorar esse tipo de linguagem, se isso é uma coisa que você acha que é uma marca sua, porque eu particularmente acho assim, não consigo ver outra pessoa fazendo filmes desse jeito, né? E eu sinto que o Logger parece que tem um desdobramento maior, porque é você fazendo um filme, você dentro de um set tentando fazer um filme, e esse é o seu filme, né? E eu acho que o Tipóia não tem isso, o Tipóia é só você se filmando e esse é o filme, né? Eu acho que não tem essa... Aí parece que o negócio está ficando mais sério, assim. Eu queria saber se essa sua linguagem vai por aí. Faz. Não, só um comentário que eu estava fazendo com o Léo aqui. O Paulo faz autoficção, é tendência na vida dele, antes da autoficção ser tendência. Pois é, pioneiro da autoficção, né? Total. E Nuno também, assim, pensando que achei muito foda o filme e sinto que tem duas energias, assim, a energia da atuação de Jéssica e de Pedro, assim, que é uma coisa muito sensacional no filme, assim, que, né, tem esse núcleo dramático e ao mesmo tempo tem a questão das meninas da vila, assim, e que invade um pouco, sai um pouco desse espaço da dramatização e fica flertando com a coisa do documentário, assim. E eu queria saber se isso é uma coisa também que você, que de algum modo eu sinto que você explora, assim, mas agora nesse filme mais diretamente, se isso é uma coisa que você também acha que quer desenvolver, que faz sentido para você, ou se não, se é uma coisa que foi pontual e uma coisa que foi da ocasião, ou se você acha que essa linguagem, para si, ela faz sentido, assim, você quer explorar isso de novo, né? Essa coisa do documentário, né, da vida real querer invadir, assim, o filme, que parece muito isso, né? Elas querendo invadir, assim, a vida real querendo invadir aquela ficção, mas também aquela ilusão, né? Aquele ambiente ilusório, assim, daquela casa que não é casa, daquele terreno, daquela lenda do holandês, assim. E eu achei isso muito, muito foda, assim. Parabéns a todo mundo. A gente responde essas e parte para a próxima hoje. Pode ser. A gente... Oi, eu sou a Érica. Minha pergunta é para a Luísa Leal, de Boas-Cheiras. E para mim, assim, para além da questão da origem do termo, né, o filme parece muito
uma desculpa para poder ouvir essas mulheres, assim. E eu queria saber como é que foi para a Luísa essa experiência, assim, de ser uma pessoa mais jovem e poder escutar essas histórias, porque ao mesmo tempo que elas reconhecem sempre que as coisas mudaram, tem essas falas, assim, delas em um tom tão confessional, assim, de fofoca, que soa também como se ela estivesse falando para outra entendida, sabe? E acho tão bonito isso. É isso. Vamos lá, a gente teve uma sessão de perguntas direcionadas. Eu acho que se tiver alguma pergunta direcionada a quem ainda não recebeu pergunta, acho que a gente pode fechar esse bloco. Mas alguém tem uma pergunta para as outras pessoas? Senão, daqui a pouco a gente dá. Oi, gente, eu sou a Gabi e eu tenho uma pergunta para a Bia. O seu filme, ele é a trama lauana, quase, né? Ele tem esse processo de trazer a nossa história do cinema. Eu queria saber como foi esse processo para você, enquanto realizadora também, enquanto pensante de cinema, assim. Como é que você foi se construindo a partir dele? Porque você explicou que veio do seu trabalho acadêmico e tal, mas como foi enquanto realizadora, assim, pensar em cinema? Como ele impacta a sua vida? Como é que você está continuando com ele hoje em dia? Enfim, além do livro. É isso. Obrigada, gente. Vamos lá. Tá. Antes de agradecer as palavras da Tata e do Chico, que eles assistiram. Então, sobre esse rolê da linguagem, de continuar e tal. Acho assim, depois que o Retino me preocupou pelo Tipoia, quando passou assim, no Trincheira, depois já cheguei no Trincheira, eu escrevi Lost Love, que é um filme, enfim, uma ficção clássica, é o filme que eu estou escrevendo, foi o primeiro longa. Eu disse, não vou mais, acho que foi um tempo, acho que era algo que eu queria estudar e isso passou assim, né? Eu comecei a fazer, enfim, voltar para o método tradicional. Mas aí na pandemia já surgiu uma oportunidade, aí já fiz um outro rolê, e aí fui entendendo que, enfim, obviamente, isso é uma coisa que eu tentar me filmar para me entender, é uma coisa que eu gosto muito, né? Só que fazia muito tempo que eu não tinha essa vontade, né? Então, voltei agora. Né? Eu acho que tem uma questão nesse filme que, além da questão da autoficção, é a questão, tipo assim, que aí eu jogo mesmo a metalinguagem, né? Tipo assim, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que eu sempre tive medo. O Tipoia tem, mas eu sempre tive medo de trazer forte para o filme, assim, botar o processo dentro do filme. E o Logger não. O Logger, eu comecei com esse medo e fui me desprendendo. Né? Enfim, claro, a gente vai ouvindo amigos e tal, e aí surgiu a ideia, coloca o roteiro na tela. Vamos lá, vamos ver se rola. Aí depois, o livro de contador universal, no início e no final, assim, fui jogando, disse, vamos ver se funciona, e assim fui curtindo, né? E aí o filme foi mergulhando nessa metalinguagem, né? Eu acho assim, projetos futuros, se eu tenho algo em mente para fazer nessa linha, no momento, assim, eu não tenho algo que eu diga que, poxa, tem uma história para contar assim. Mas eu sei que uma hora vai aparecer, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque isso também tem uma questão também assim nesse filme. E aí é outra coisa, né? Eu acho que o Logger tem uma coisa para mim que foi o processo de reconhecer meu corpo, né? Que eu sempre fui gordo, emagreci e até quando eu fiz o Tipoia eu estava bem mais magro e durante a pandemia eu engordei. E eu acho que teve isso, assim, tipo, foi me desafiar
Isso foi muito bom para mim no filme, poder me ver na tela, assim, foi uma coisa, enfim, poder entender meu corpo, a minha mobilidade, enfim. Gente, assim, tô viajando aqui, desculpa. Bem, Chico, assim, você que viu aí, cara, que tem 2 linhas aí. Não tinha pensado nisso não, velho, assim, mas. Enfim, assim. Eu não acredito nesse lance do documentário, assim, sendo bem sincero contigo. Até pelo próprio processo, assim. Porque por mais que a Vânia, a Eliane, esteja interpretando, de certa maneira, a si mesmas, lá no, né, como as mulheres da Pop Vila, que elas são, né, houve todo um processo de ensaio com elas e elas têm iniciação teatral, porque elas já participaram de peças de teatro também. E já participaram de outros filmes também. Então, assim, é um lugar, né, há uma dramaticidade, há uma ficcionalidade já, né, colocada ali. E, de certa maneira, sempre foi uma busca de... Teve ensaios, Tiziane ensaiou com elas, eu participei dos ensaios e tal. Então, assim, houve todo o processo de ficcionalizar, mesmo que tenha sido coisas da qual elas, né, vivenciaram, assim. E de modo que não ficasse, né, tão distante do nível, né, interpretativo que você tem do elenco de atores, assim, e tal. E, inclusive, a Jéssica tá onde? Jéssica, finalmente viu o filme, né? Porra! E, enfim, então, teve um nível de ensaio, mesmo com ambos, né, digamos assim, núcleos, né, digamos assim, dos universos que está, né, que é construído o filme. Então, assim, eu tenho zero crença no documentário, assim, cara. Eu trabalhei em documentário, a coisa mais falsa do mundo é documentário, assim. Não é que seja falso de ruim, ser mentira e tal, porque tudo é mentira, né? Pra mim, tudo é mentira, assim, mas no sentido bom, não é no sentido ruim, não é fake news, nada disso, não. Mas no sentido de que é ficção que é construído, né, para ali para a tela. Então, assim, eu acho que é muito mais uma aparência, né, quiser uma aparência, um realismo, né, um efeito, do que outra coisa. Eu acho que é mais sobretudo isso, assim. Elas adoraram quebrar o muro ali, essa divertidíssima, todo mundo saiu rindo, assim, acharam super legal, queria fazer de novo, só que não tinha dinheiro para quebrar o muro de novo. Enfim, a produção já estava de cabelo em pé lá. Mas, assim, mas teve todo esse processo, como todo o elenco, com elas, assim, né? Então, foi um processo, assim, que teve todo o tratamento de um tratamento de elenco mesmo, né? Mas eu acho que é isso, a ideia do efeito, né? Você precisa acreditar que aquilo ali acontece, aquilo é real, né? Acho que o cinema, ele não escapa do realismo, né? Então, assim, é um filme que trabalha com esse realismo e tal, mas como efeito, né? Então, eu acho que é uma linha muito tênue no filme, assim. Enfim. Me lembra o seu nome? Érica. Obrigada pela pergunta e pelos comentários. Eu fico muito feliz de ver como, a partir do momento que Bolacheiras reforça esse senso de identidade, de pertencimento, ele acaba funcionando como um elo entre gerações também. Então, estar aqui hoje, ter pessoas mais novas, mais velhas, também é uma forma de preservar essa memória. Até porque, no processo de pesquisa, eu fui primeiro falei, vou falar com historiadores, linguistas, procurar documentos históricos, né? E aí descobri que não tinha nenhum documento histórico porque é uma fofoca. Aí como é que você pesquisa uma fofoca? Aí aí comecei a falar com as pessoas que sabiam alguma coisa, fofoqueira, que sabiam alguma coisa, as pessoas daquela época, né? Aí todo mundo na família falava, se você conhecer alguém que sabe dessa história de bolacheira, fala comigo. Ia repassando como uma fofoca, essa pesquisa, e aí ia descobrindo coisas, ligando para as pessoas.
E aí fui descobrindo também que a gente ouve muito pouco as pessoas mais velhas, né? E a gente dá pouco tempo de tela também, por consequência, né? E que essas pessoas gostam de conversar e de ser ouvidas. Então, ao longo do processo, também foi muito prazeroso ter essa troca. Contando meio Talking Head, né, sua história, eu queria muito trazer o olhar de vocês para essa passagem do tempo, para que, claro, o tempo presente da memória estivesse ali junto, mas que o grande protagonista, né, fosse a ruína. Então eu fui investigar essa ruína hoje, né, o que é que sobrou dela e como que as cidades também se transformam, né, porque parece que quando a gente está pensando sempre sobre a ruína, é só sobre o que já foi, sobre algo que não tem mais o que fazer, passou. Mas eu queria também que, de algum modo, essa ruína ela abrisse caminhos para a gente pensar sobre, por exemplo, a nossa relação hoje com o cinema, né? E como que o passado fala muito sobre como a gente se relaciona hoje com as cidades, com os espaços, com a arte, com a cultura. Então, foi muito mais nesse caminho. Então, esse fazer cinematográfico, ele foi muito atravessado pela minha ligação com a Ponta Grossa, né, com o território, pelas relações que eu estava, né, fazendo no momento, das meninas e tal. E foi um filme que ele foi ganhando, assim, várias montagens. Eu comecei a montar ele em 22 e eu nem sabia, assim, acho que a coisa da gente ser realizadora, né, mulher no cinema tem uma coisa, assim, muito forte, porque eu achava que eu não sei montar, como é que eu vou fazer o negócio? Eu nem sei montar. Mas aí era pandemia e eu tinha um material e toda vez que eu tentava explicar para alguém, eu travava. Aí eu, vou montar. E aí foi meio que me arriscando, assim. Aí fiz o primeiro corte, aí fui tacando coisa, tirando. Aí fui reassistir Casablanca, aí me encantei com a trilha de Casablanca. Aí, vou levar essa trilha pro filme. Então, assim, ele é um filme que vai ganhando muito das minhas experiências, né? De pesquisa, de cineclube, de crítica também. Como você falou, realmente é um trama. Ele vai se misturando com as muitas coisas que eu faço. E ganha esse formato muito por conta dessas muitas coisas que eu invento. E volta ao microfone. Ai, gente, sei que o bate-papo tá fluindo massa, assim, pra caramba, e eu acho maravilhoso, assim, que, tipo, eu fico meio tiete de vocês também aqui acompanhando, de ver outras postagens, seguir todo mundo e querer ouvir mais e tal, mas a gente tem um horário e, assim, as perguntas foram fluindo no instante, passou, acho que a gente começou, tem 1 hora aí de bate-papo já quase, e é muito rápido. Mas é isso, faz parte, né, dessas coisas, dos festivais, a gente tira muita vontade de querer extrair dos artistas presentes as informações que a gente pira, né, quando vê, mas isso não impede de a gente também entender que esses artistas estão nas redes sociais, estão com seus trabalhos aí, e essas redes precisam, é bom que a gente acompanhe também, né, e, no geral, a gente pode também estar acompanhando tudo pelo Instagram da Mostra Sururu, e ampliar, né, essas conexões para que elas se instaurem aqui, porque a Mostra Sururu é realmente esse espaço onde todos os artistas do audiovisual se encontram e as pessoas que gostam, os entusiastas também, mas que isso se expanda para os outros dias e que a gente consiga fazer isso de outras formas, em outros momentos. Queria agradecer bastante a mesa, né, parabenizar vocês todos pelos filmes maravilhosos. E convido a que fiquem à vontade se quiserem fazer algum discurso final, ou então a gente pode também encerrar a mesa e fica muito a critério de vocês, assim, porque eu também não vou ficar. Vamos lá, discurso final, gente! Imaginei, por isso que eu escrevi. A gente agora, bora, Bia! Eu queria dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou muito feliz de estar acompanhada de gerações. Isso aqui são gerações de cinema lagoano, assim. Eu comecei frequentando o cineclube que o Nuno organizava nos sábados. Eu adoro Retina do Paulo.
Vi Bolacheiras e amei, então assim, fico muito feliz de estar aqui entre amigos e ver esse encontro, né, essas confluências, que é uma verdadeira trama do cinema alagoano. Então, obrigada por todo mundo, pela presença de vocês e esse grande encontro. E... achei que ia falar, não. Enfim, né? Bia falou tudo, fechou muito bem. Agradecer novamente a todo mundo, vocês aqui na mesa, todo mundo que ficou aí até agora. E relembrando que amanhã a gente tem os clipes a partir das 3 da tarde. E às 7 da noite, último dia de mostras competitivas com mais bate-papo. E é isso, vamos celebrar o cinema alagoano. Vocês são maravilhosos, vocês são foda pra caralho.